É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou me informar e buscar alegria. Essa onda é minha companheira educadora de Limeira. Estou com ela todo dia. É nessa onda que eu vou. É nessa onda que eu vou. Dia a dia, sol a sol. Estou curtindo o som da educadora. Se é dia de futebol, muita emoção na informação da educadora. Na educadora o bom gosto chegou e parou. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, educadora. É nessa onda que eu vou, ZYK 531, ondas médias 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais 2380 kHz. Na internet educadora.am com som digital. Nas redes sociais, no YouTube, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Educadora, a voz do povo. Você ouve agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular. E faz junto com a gente mais um campeão de audiência. Educadora Verdade, com Carlos Gomide. Educadora Verdade, 4h35. Agora no ar, Educadora Verdade, com Carlos Gomide. 4h35 desta quarta-feira, hoje dia 26 de abril de 2017. Estamos entrando no ar, no rádio, na internet, nos aplicativos para dispositivos móveis e no YouTube pelo educadora.tv com o Educadora Verdade de hoje. Você pode ligar 21 13 50 20, mandar mensagem de texto ou de voz para o 992225124 ou ainda entrar em contato com a gente pelo nosso canal no Facebook, facebook.com/educadoraam, com a coordenação de Caio Bortolã. Apresentação minha, Carlos Gomide. Na produção, Ana Paula Rosa. Na mesa de som, Gustavo Metson. E no estúdio de gravação, Daniel Fontanin. O Educadora Verdade de hoje está começando a partir de agora. Educadora! Às 7 horas da manhã de hoje eu estava com calor e agora às 4h36 está frio em Limeira. Não tem corpo que aguente, não é? Essa variação é típica do outono, na verdade é uma estação de transição. É isso, Ana Ávila, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Carlos Gomide, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer então que essa variação muito brusca de temperatura é normal nessa época do ano, né? É normal, porque a gente já está aí meados do outono, né? Sei. E, então as massas de ar frio, elas já começam a chegar. Claro que varia um pouco, né, de um ano para outro, mas já é possível sim, já estamos em maio, né, praticamente. Então as massas já podem chegar com essa intensidade. Foi o que aconteceu, nós tivemos essa frente fria que teve um rápido deslocamento, bastante intensa, né? Passou pelo sul do país provocando bastante chuva e temporal, chegando rapidamente à nossa região. Então hoje estamos com chuva, amanhã chuva também, as temperaturas já diminuíram bastante, né? Sobretudo nós tivemos aí um dia que a temperatura máxima, né, foi de 22,9, né, e curiosamente a máxima ocorreu às 8h30 da manhã, né. Então, assim, a temperatura foi declinando ao longo do dia conforme o avanço aí dessa chuva, que é mais fria, e agora a tendência é de que tenhamos aí a persistência de uns dias friozinhos aí até meados da próxima semana. Eu não tive essa percepção errada, então, de estar com muito calor às 7 horas da manhã. Exatamente, não? Olha só, aqui, ó, 8h30 foi 22,9. E em torno de 7 horas da manhã a gente teve 17,4, né?
Ontem a gente teve nesse mesmo horário 15,3. Então veja que a diferença de temperatura de ontem para hoje é bastante significativa. Então a gente saiu daquele padrão que a gente estava, né? Noites frias, dias quentes, né? Agora a gente teve a noite relativamente mais quente, porque nós já estávamos com um pouco de nuvem, e então isso muda, a gente não tem aquela perda que a gente fala, um termo técnico, que é perda radioativa, ou seja, esfria muito durante a noite, né? Quando a gente olha aquele céu azul, que é o que a gente vai ter agora nos próximos dias, depois dessa chuva, a temperatura declina mesmo à noite, né? Então fica bem frio. E aí aumenta durante o dia. Hoje não tivemos aumento das temperaturas, né? A máxima de ontem, veja, foi 29,7 às 2h30 da tarde e hoje às 8h30 da manhã foi 22,9 e agora estamos com 18,2, então friozinho. Agora, Ana, essa questão de chover nesse mês, nós estamos num mês que tipicamente ou culturalmente a gente fala que já é um mês de estiagem. Tá chovendo, e não tá chovendo tanto, mas tá chovendo consideravelmente. Mostra aí dá para falar um descontrole, uma falta de calibragem nessa questão do tempo na atmosfera da Terra? Na verdade, assim, né, Carlos Gomide, a gente tem uma variabilidade em torno de um valor médio, né? Sim. Então, em média, chove 58 milímetros aqui na região, né? Eu estou falando Campinas, Limeira, toda essa região aqui. Em média, somente hoje, né, nós já tivemos o total acumulado de chuvas de 37 milímetros, né? Praticamente 3 horas e meia, choveu 37 milímetros, né? Então já é bem importante, né? Se formos considerar que a média do mês de abril é de 58,3. E o total de chuvas até agora já foi em 84 milímetros, somando aquelas chuvinhas que já ocorreram antes, né? Alguns dias aí no comecinho do mês de abril que teve algumas chuvas. Então nós já estamos com abril com chuva acima da média, né? E faz parte dessa variabilidade normal, né? Variabilidade natural do clima, né? Agora essa frente fria realmente ela veio bastante intensa. Não é tão frequente nessa época do ano, como você falou, é uma época de pouca chuva, temos uma frente fria tão intensa assim, mas pode acontecer, veio uma frente bastante intensa e carregada de umidade, provocou essa chuva aqui em toda a nossa região e vai continuar, ainda temos previsão de chuva, expectativa de chuvas amanhã e depois ainda. Dá para falar nas próximas semanas já a previsão ou é muito cedo ainda, Ana? É um pouco cedo, né? Nós temos essa frente fria que provoca chuvas aí nas próximas 48 horas, depois temos dias bastante ensolarados e secos, aí domingo, segunda, terça, quarta, ensolarado e seco, aí voltando aquele padrão que a gente fala, né, de temperaturas mínimas baixas durante a noite, madrugada, elevantes durante o dia, né, o padrão mais típico é de outono, estação mais seca, umidade relativa baixa. E depois a gente não tem como estender muito mais do que isso por conta da baixa resposta que os modelos têm aqui para a nossa região, num tempo maior assim. Muito bem. Ana, muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Ana Ávila, meteorologista do CEPAG da Unicamp, conversando com a gente ao vivo na Rádio Educadora. Muito obrigado, até a próxima, Ana. Até a próxima. Obrigado. Ana Ávila falando ao vivo, direto de Campinas com a gente. Máxima prevista para esta quinta-feira em Limeira, 24 graus e a mínima de 18. A temperatura agora, de acordo com o climatempo.com, faz 25 graus aqui em Limeira. Mas há uma variação, ela disse aí 18, em Campinas está 18, mas há uma variação em Limeira agora 25 graus. Mas não tá tudo isso, não tá com cara de 25 não, tá com cara de um pouquinho menos, 21, 22 graus, temperatura e chuvinha lá fora. 4h42. E depois do goleiro Bruno, agora quem vai voltar à cadeia é a senhora Adriana Anselmo, mulher do ex-governador Sérgio Cabral. A Justiça Federal decidiu que ela deve voltar à cadeia imediatamente. Ela é investigada por corrupção e lavagem de dinheiro. Ela havia obtido no STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, o direito de cumprir prisão domiciliar com o argumento que seus dois filhos menores sofriam com a ausência da mãe.
Por 2-1, o TRF2, Tribunal Regional Federal da 2ª Região, derrubou a liminar que autorizava a prisão domiciliar. Com isso, tão logo seja publicado o resultado da audiência, a Adriana deverá voltar a ocupar uma das celas da cadeia feminina de Bangu, na Zona Oeste Carioca. Cabral está no mesmo complexo penitenciário, mas claro, na ala masculina. Depois do Bruno, quem vai voltar à cadeia é a senhora Adriana Anselmo, com aquela cara dela de, prepotência. Ela vai voltar pra cadeia. Vai voltar pra cadeia, vai continuar fazendo companhia pro ex-marido dela, embora separados por um muro, Eles vão permanecer juntos. Ela, como eu disse, ele é investigada por corrupção e lavagem de dinheiro. Muito bem. 4h44, trazendo o assunto aqui para nossa cidade. Hoje, daqui a pouco, aliás, a gente vai exibir uma entrevista que eu gravei com o prefeito Mário Botion. Ele concedeu uma entrevista coletiva hoje na prefeitura para falar a respeito do balanço dos primeiros meses, os primeiros dias do governo. Quem esteve comigo lá na prefeitura também, junto com a Nani Camargo, foi a Ana Paula Rosa, que está aqui no estúdio com a gente agora, vai conversar com os ouvintes para falar sua percepção dessa entrevista coletiva. Foi mais uma prestação de conta, não apresentou nada demais. Se a gente estava esperando alguma coisa de novo, alguma coisa nova, a gente se decepcionou porque o Mário Botion apenas fez uma prestação de contas e respondeu uma ou outra perguntas de jornalista, mas nada muito incisivo. Qual que foi sua impressão com relação a essa entrevista? Tudo bem, Ana? Boa tarde. Boa tarde, Gomide. Boa tarde a todos. Eu tive uma impressão justamente disso, uma prestação de contas. Eu tenho algumas coisas assim interessantes que ele falou a respeito da planta genérica do IPTU. Durante a coletiva, a impressão que deu é que poderia vir aumento do IPTU por aqui. Ele tranquilizou, falou que isso não quer dizer que haverá aumento no IPTU, somente diferenças técnicas. Vai ter uma mudança técnica, não na questão de valor. Isso ele falou para a gente posteriormente à entrevista. E também na questão das creches. Inclusive, a assessoria de imprensa mandou conteúdo aqui para a gente. Ele falou de 75 vagas em creches novas para atender a população que ainda não conseguiu. Hoje, nós temos 140 unidades em reforma e 58 vagas que ainda não foram preenchidas. Então, realmente uma situação que ainda precisa de mudança. E tive a percepção realmente disso, de uma prestação de contas. Talvez, assim, em alguns aspectos ele tirou algumas dúvidas da gente, mas eu esperava mais. Manso com a imprensa, né? Manso, super manso. Atendeu todo mundo com muita educação. Não que ele já não tivesse dele, né? Claro. Essa educação, é muito educado realmente. E também outra coisa interessante que ele falou foi sobre a greve geral na sexta-feira. Sim. Inclusive a categoria já decretou que também participará, fará uma paralisação na sexta-feira, não terá ônibus na sexta-feira. E agora a prefeitura ela é interventora, ou seja, ela poderia... E agora, como que a prefeitura vai fazer? Já que ela é interventora do transporte coletivo e a categoria vai fazer greve. Ele falou, olha, quem não for trabalhar vai ter seu dia descontado, assim como se fosse assim como se a Limeirense estivesse no comando dessa situação. Muito bem. Bom, são 4h46. A gente vai fazer nosso primeiro intervalo. Na volta, a entrevista é um pouquinho longa, ela está dividida em duas partes, mas na volta a gente vai exibir ou vai reproduzir a entrevista que eu fiz com o Mário Botion, falando a respeito de alguns assuntos lá na prefeitura depois dessa entrevista coletiva, essa prestação de contas que o Mário fez hoje lá na prefeitura municipal. Vamos para o intervalo então, Gustavo? Daqui a pouco a gente volta com essa entrevista e outras informações no Educadora Verdade desta quarta-feira. Você está ouvindo Educadora Verdade. Apresentação, Carlos Gomide. Na hora de comprar móveis planejados, faça como o seu Oswaldo. Vá a Casas Bahia. Os vendedores são especializados e acompanham seu projeto do começo ao fim. Além da qualidade dos móveis, você ainda escolhe como pagar. Se é à vista, em 14 vezes no cartão da loja ou em até 24 no carnê. Aí fica fácil, né? Consulte lojas participantes no site da Casas Bahia. Dica de economia é
com a Casas Bahia. Inflação, orçamento doméstico. Aprenda a fazer as contas fecharem acessando consumosocial.com.br. A madeireira Tatuíbi tem o Disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. No Facebook da Educadora, você sabe tudo o que acontece em Limeira. É informação em tempo real. Todo dia, a qualquer hora do dia. Aconteceu, tá no Facebook da Educadora. O melhor conteúdo do Facebook, com textos e vídeos exclusivos. É só acessar e curtir facebook.com/educadoraam. Educadora, muito mais que rádio. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. De serviço, Educadora. Informação que chegou aqui na redação da Rádio Educadora, o senhor Antônio Tosatti perdeu hoje à tarde o RG, o raio-x, remédios e um cartão da Medical que estavam numa sacola nas proximidades da Rua Bahia. Quem tiver qualquer tipo de informação, então, do RG no nome do senhor Antônio Tosatti, um raio-x, remédios e cartão da Medical que estavam numa sacola e ele perdeu próximo ali à Rua Bahia. Pode ligar para o telefone 3441-9442 ou 3441-1133. Repetindo os telefones, 3441-9442, 3441-1133. Documentos e pertences em nome de Antônio Tosatti. A madeireira Tatuíbi tem o Disque grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim. Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Sabia que a ACD precisa da sua ajuda para fazer o tratamento e a reabilitação de crianças e adolescentes com deficiência física? E tem um jeito muito fácil de ajudar. É só direcionar um pouco do seu imposto de renda devido pra gente. É até 28 de abril. Você pode direcionar até 3%. Fale com a gente e tire suas dúvidas. www.aacd.org.br ou 11 5576 0534. Dia das Mães está chegando. Precisamos pensar no presente ideal para ela. Na Havan você encontra tudo o que procura. Tem presentes para todos os estilos de mãe. Confira nesta semana. Jogo de jantar 20 peças Dona, somente 10 vezes de R$ 9,99. Marinex Facilita 2 litros, apenas R$ 19,99. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Neste fim de semana inaugura a 97ª Loja Havan, em Itaquaquecetuba, São Paulo. Educadora, a número 1, Educadora. Educadora Verdade 4h52. Educadora Verdade. Apresentação Carlos Gomide. Estamos de volta no rádio, na internet, nos aplicativos para dispositivos móveis e no YouTube com o Educadora Verdade de hoje. Agradecer aqui o Paulinho. Abaixa o volume para mim da trilha, por favor. Isso, obrigado. Agradecer o Paulinho aqui. Como é que ele chama o Paulinho do Sindicato dos Comerciários? O Paulinho, presidente. O presidente Paulo, presidente do Sindicato dos Comerciários da cidade. Eu fui lá no salão dele, é VIP Glamour ou VP? É VP Glamour. E deu um trato aqui
do que sobrou de cabelo na minha cabeça. Então, obrigado, viu, Paulinho? Obrigado, viu? Pessoal lá muito atencioso. Não, tô só agradecendo. O Paulinho pelo corte de cabelo. Obrigado, viu, Paulinho? A todo o pessoal do VP Glamour também lá na Rua Bahia, que deu um tapa no que sobrou do meu cabelo, né? Muito bem. 4 horas e 53 minutos. Tem o Mário Botion aí? Tem. A primeira parte da entrevista do Mário Botion, dessa prestação de contas que ele fez hoje na Prefeitura Municipal. Uma entrevista coletiva que ele concedeu, dizendo a respeito ou explicando aos jornalistas as ações dos primeiros meses de governo aqui em Limeira. Vamos acompanhar a primeira parte dessa entrevista com o prefeito Mário Botion. Vai. Na Educadora Verdade desta quarta-feira, prefeito Mário Botion, ele que no começo da tarde concedeu uma entrevista coletiva para mostrar os principais pontos. Foi mais uma prestação de conta da prefeitura para a população e o senhor usou a imprensa como veículo para levar essa informação até a população. Eu queria que o senhor destacasse rapidamente quais foram os pontos e os principais pontos do governo Mário Botion até hoje. Tudo bem? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Gomide. Boa tarde a todos os ouvintes. No início do governo, nós apresentamos um conjunto de 60 ações que eram pontuadas e questões necessárias a serem implementadas dentro dos primeiros meses. Hoje nós apresentamos as condições, em que estão cada uma delas. A grande maioria estão executadas, implantadas e algumas em andamento, porque foram implantadas e depois elas precisam ser continuadas, e outras porque ainda não foram finalizadas. Mas é um balanço bastante positivo. O que é importante, Gomide, é que essas ações é uma parte do serviço que estamos prestando, E tem itens importantes, como, por exemplo, o recálculo da questão do subsídio, que economizamos em 3 meses mais de R$750 mil, a questão da informatização na dispensação de medicamentos, as farmácias, que hoje temos 17 farmácias verdadeiramente, com farmacêutico, com um prédio adequado e adaptado, e principalmente com controle, com a implantação do sistema de informatização. E estamos avançando, isso nos deixa bastante otimista. Em outras áreas também tivemos avanços, mas o balanço geral é muito positivo, e que no final dos primeiros 6 meses, aí sim nós apresentaremos um balanço mais abrangente, com números, com dados mais consistentes e mais específicos de todas as ações que nós implementamos e realizamos ao longo dos primeiros 6 meses. Vamos falar agora de pontos específicos. Com relação às farmácias que o senhor citou, foi a grande, entre aspas, crise do governo Mário Botion até hoje? Eu não diria crise, eu diria que eu fui eleito para tomar decisões, e essa é uma decisão importante, está no plano de governo do Mário Botion, no nosso plano de governo, a informatização da saúde. E nós começamos pela informatização na entrega de medicamentos. Causa polêmica? Causa polêmica. Toda mudança gera resistência das pessoas, muitas vezes sem saber ao certo qual será o resultado, mas existe. Então eu não diria crise, foi uma decisão importante. Estamos com um mês, com o sistema funcionando, ajustes estão sendo feitos, continuarão sendo feitos, mas o resultado é bastante positivo. Hoje nós temos um número muito menor de reclamação em função dessa mudança do que tínhamos com a falta de medicamentos nos 32 pontos de entrega, que não eram farmácias, eram pontos de entrega. Agora, o pessoal da zona rural foi o que mais reclamou, foram fechados 3 pontos de entrega. Como é que o senhor conseguiu lidar com essa situação, inclusive em reuniões no Tatu, que a gente acabou acompanhando, mas como é que o senhor conseguiu conversar com o pessoal da zona rural, que foi o pessoal mais atingido com essa mudança que o governo propôs nessa área da saúde? A princípio também a resistência foi bastante grande, mas nós tivemos nos 3, mais que uma vez, no Tatu mais que uma vez, nos outros 2, uma vez cada um, no Lopes e no Pinhal, explicando para a população qual era o espírito da mudança e como que ela seria feita. O que nós fizemos hoje e fazemos hoje? A pessoa vai lá, consulta, deixa sua receita, nós disponibilizamos o medicamento, no outro dia o medicamento é entregue, envelopado, com o nome certinho, lá no posto de saúde. Isso é o ideal? Talvez não seja ideal, mas é aquilo que está funcionando e é o que nós temos para o momento. E tem um dado importante, Gomide, que na primeira semana, 65% das receitas que nós separamos os medicamentos aqui na central e encaminhamos de volta lá para os postos, eram de Unimed, Medical e do Frei Galvão. Isso significa que a pessoa veio aqui na cidade, consultou aqui na cidade, poderia ter pego o remédio, inclusive em qualquer ponto de distribuição
né, um dos 17 pontos de distribuição, mas ela levou lá no posto no outro dia para receber o medicamento lá. Isso é um dado interessante, né, o que mostra assim, que existe um número significativo, mas parte das pessoas elas vêm e são atendidas pelos planos particulares e depois a dispensação é feita por nós. Mas está funcionando também bem. Precisa de ajustes? Precisa e nós os faremos. Questão da segurança, como é que está no município hoje? Acho que nós avançamos no início do ano com alguns trabalhos que o Cabo Chiquinho implementou, principalmente na zona central da cidade, um trabalho conjunto da Secretaria de Segurança com o Ceprosom, né, no encaminhamento, na abordagem das pessoas que estavam não só no centro, mas em outras regiões. E as outras ações estão sendo implementadas. Fechamos um acordo, né, acordo assinado com a Secretaria de Estado, para a utilização do sistema Detecta, que vai nos permitir ampliar o serviço que o Gabinete de Gestão Integrada tem para fazer e fará. Ampliamos ou decidimos colocar blitz de maneira permanente, é lógico que elas não estão todos os dias, são blitz, são pontuais dentro de uma programação na zona rural para melhorar, inclusive também a segurança na zona rural. E outras ações que estamos buscando juntamente com a Secretaria para melhorar o atendimento da segurança, que embora não seja responsabilidade da Guarda Civil Municipal, mas ela faz um trabalho complementar à Polícia Militar, que teria, em tese, a obrigação de cuidar da segurança como um todo. Mas hoje nós fazemos um trabalho complementar importantíssimo e isso está avançando. Muito bem. Primeira parte, então, da entrevista com o prefeito Mário Botion a respeito da prestação de contas que ele fez à imprensa hoje, lá no Paço Municipal. A segunda parte a gente vai falar de assuntos um pouquinho mais espinhosos. Vamos falar a respeito de transporte coletivo. A partir de agora, a segunda parte no ar. Vai. No Educadora Verdade desta quarta-feira, falando um pouco a respeito dessa entrevista coletiva, essa prestação de contas que o prefeito fez durante o começo da tarde dessa quarta-feira aqui na sala de reuniões da prefeitura. Prefeito, o assunto agora é transporte coletivo. O senhor, em determinado momento daquela confusão que se formou entre JTP, Aviação Limerense, funcionários da Aviação Limerense, o senhor disse que o processo ia ser doloroso. O processo foi doloroso e como é que está essa questão da intervenção na Aviação Limerense hoje por parte da prefeitura? Guamide, a expressão ela é exatamente bastante objetiva, né? É doloroso por quê? Porque a gente vai mexer, ou iríamos mexer com o interesse de todas as naturezas. O processo foi feito, a intervenção foi necessária, ela está em curso e nós estamos em paralelo à gestão do transporte coletivo, que é o objetivo principal da intervenção, que é fornecer o transporte para o cidadão. Nós estamos buscando alternativas para sair dessa intervenção. Ela tem um tempo legal, ela pode ser prorrogada, mas nós não estamos aguardando esse tempo passar. Nós estamos buscando alternativas para poder entender melhor todo o sistema e viabilizar alternativas que garantam o transporte coletivo e também, eventualmente, né, os direitos dos trabalhadores. Esse é o nosso propósito, é nisso que nós estamos trabalhando. Como é que fica daqui para frente? Como é que está a questão do processo licitativo, esse contrato emergencial, como é que está essa questão? Olha, nós já fizemos as cotações preliminares para a contratação de uma empresa que vai fazer um estudo técnico para definição de como vai ser o transporte coletivo em Limeira. Se vai ter terminais de transbordo, se o sistema é longitudinal, é radial, para quê? Uma pesquisa de origem e destino, uma elaboração do plano de mobilidade, para que todo esse material esteja num processo licitatório dentro do modelo que nós queremos implantar. Está lá no nosso plano de governo a mudança no modelo de gestão. Nós vamos separar a gestão financeira da operacional. E isso precisa de um trabalho técnico que já está caminhando. Telefone 156 da Prefeitura, houve algumas mudanças e a população tem algumas reclamações que não está conseguindo falar com o 156. Como é que está essa questão e em que pé que estão essas mudanças, prefeito? Olha, o que nós recebemos é o que, assim, em termos de equipamentos, né, do número de postos, é o que vinha sendo utilizado. A gente ampliou em um posto, mas precisamos ampliar mais. Existe um trabalho da Secretaria da Administração para fazer uma atualização em todo o sistema de telefonia da Prefeitura. Isso está em curso, inclusive no 56, para ampliar os postos de atendimento. Quando a pessoa está reclamando que não está conseguindo atendimento, é porque mais pessoas estão procurando o 56. E realmente ainda nós
nós não avançamos na ampliação de modo a atender de maneira mais efetiva. Por quê? Existem as limitações, né, de funcionários que nós não temos disponíveis para contratar, vamos realizar concurso. E também essa atualização do sistema de telefonia, que é fundamental para que o 156 funcione com mais agilidade. Queria que o senhor falasse do IPTU, a planta genérica do IPTU vai ser mudada? É bom que a gente esclareça para os nossos, né, para os ouvintes, que o que nós queremos fazer e faremos é uma atualização na planta genérica de valores, que é a base para a cobrança do IPTU. O que significa atualização? Significa trazer os valores básicos, né, atualizados. Não significa que vai aumentar o IPTU. Pode haver regiões que esse IPTU vai ser aumentado, e certamente haverão regiões que o IPTU será diminuído, em função das características, né, do tipo de residência, da região, quais são os serviços que são prestados na região. Tudo isso envolve um trabalho muito técnico que vai ser feito por uma empresa contratada. Uma vez feito isso, aí sim se estabelece os parâmetros para a cobrança do IPTU. Então, a atualização não significa aumentar, significa equilibrar o sistema para a realidade que nós estamos vivendo hoje, em função dos valores que cada imóvel tem. Para a gente terminar, qual que é o próximo passo do governo Mário Botion? Continuar trabalhando, continuar focado na gestão, muito técnica, com o nosso secretariado, que tem feito um trabalho bastante intenso nesse sentido, que era um desejo nosso de ter técnicos à frente das secretarias, e eu estou muito satisfeito com aquilo que vem sendo produzido e continuaremos fazendo gestão. Obrigado, prefeito, pela participação e uma boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade e uma boa tarde a todos os ouvintes. Você está ouvindo Educadora Verdade. Apresentação: Carlos Gomide. Tá cansado de acordar todo dia meia hora antes do despertador porque o colchão tá duro? Então, essa oferta veio em boa hora pra você. Na Casas Bahia, cama box casal Erval com molas tá apenas R$ 599. Aproveita pra dormir melhor. São R$ 300 de desconto. R$ 599 é muito pouco em uma cama. Veio em boa hora também essa condição de pagamento. Até 14, sem juros no cartão Casas Bahia. Ficou fácil descansar agora, hein? Casas Bahia, na loja, no site, no celular. Olá pessoal, aqui é o Geraldo Luiz. Hoje eu quero falar para você sobre o Plano de Assistência Funeral Bom Pastor. Não se deixe enganar, o Plano Funeral Bom Pastor é um plano regulamentado e não é um seguro. É um plano completo que vai garantir à sua família a assistência e atendimento profissional e qualificado no momento da perda de um ente querido. Esse eu garanto. Adquira já o seu. Ligue 0800 177 227. Bom Pastor, viva tranquilo. Vem aí, Quinta Festa da Mandioca de Limeira, a festa da família. Dias 5, 6 e 7 de maio, no Centro Municipal de Eventos Antiga Lival. Shows com Eduardo e Rafael, Parada Sertaneja, Banda Mona Lisa, os melhores pratos e petiscos de mandioca. Domingo, dia 7, almoço com costelão, fogo de chão, a partir do meio-dia com a banda Carisma. Convites antecipados à venda. Realização: Cara, Casa de Apoio Romeiros de Nossa Senhora Aparecida. Apoio Prefeitura Municipal de Limeira. 5 horas e 6 minutos. A Madeireira Tatuíbi tem o Disque Grátis. Basta ligar para 0800 771 0055 e aproveitar preços assim: Viga 6x12, 8,20 o metro. Tábua 30 centímetros, 5,30 o metro. Caibro, só 3,70 o metro. Telha romana, só R$ 900 o milheiro. Madeireira Tatuíbi, Rua Ângela Salviati, 83, Jardim Novo Horizonte. 3442-1755 ou 3442-4553. Entregas em Limeira e região sem cobrar frete. Hoje é o dia de revolução. Primeiro passo pro futuro da nação. Limeira e o Brasil vão parar. 28 de abril é dia de greve geral. Se você, trabalhador do setor público ou privado, do campo ou da cidade, não quer trabalhar até morrer, é hora de cruzar os braços. Não vamos aceitar que ataquem os nossos direitos. Vamos avançar na luta
luta para barrar o avanço da terceirização, o fim da aposentadoria e dos direitos trabalhistas. Contra os ataques venenosos dos patrões e do governo contra a classe trabalhadora, o remédio é a greve geral. 28 de abril é dia de greve geral. O ponto de encontro será na prefeitura, às 8 da manhã. E às 9 da manhã, sairemos em marcha rumo à Praça Toledo de Barros. Todos na convocação, prontos, instruídos como nunca teve igual. Educadora, a número 1, Educadora. Educadora Verdade 5 e 8. Educadora Verdade. Apresentação, Carlos Gomide. Estamos de volta no rádio, na internet, nos aplicativos para dispositivos móveis e no YouTube com o Educadora Verdade desta quarta-feira, hoje 26 de abril de 2017. A gente conversou com o prefeito Mário Botion no bloco passado a respeito da entrevista coletiva e agora a gente vai conversar com a esposa do Mário Botion, a primeira-dama do município, Roberta Botion, a respeito da campanha do agasalho. Amanhã, às 11 horas da manhã, o lançamento da campanha no Teatro Nair Belo. Alô, Roberta, tudo bem? Primeira-dama, um abraço para a senhora, boa tarde. Olá, Gomide. Boa tarde. Um abraço para você também e para todos os ouvintes. Quer dizer que está tudo pronto para a campanha do agasalho e qual que é a meta de arrecadação desse ano, Roberta? Tá tudo pronto sim, Gomide. Nós queremos arrecadar o maior número possível, né? Para ajudar quem precisa. Sempre isso é muito bom, né? Tá. E como é que faz para as pessoas ajudarem? Nós vamos ter vários pontos de coleta, né? Agora já são mais de 70 pontos de coleta. Escolas, comércios, bancos, shoppings, a ACIL e são as empresas participantes. Entendi. Bom, e é bom sempre falar o seguinte, é campanha do agasalho, mas não é campanha para jogar o agasalho fora. Tem que estar em bom estado, né, primeira-dama? Isso a gente pede que esteja em bom estado, né, que a pessoa vá poder usar, né? Sei. Na verdade, ela precisa, assim, doar uma coisa que está lá encostada no armário, que ela acha que não vai utilizar mais e isso ajuda alguém. E também nós temos muita necessidade de cobertores, viu, Gomide? Cobertores, edredons, roupas de bebês também. E para quem que vai essas doações, Roberta? São as famílias necessitadas, né? Que são cadastradas aqui no CEPROSOM, que estão precisando. Muito bem. Agora, Roberta, é aquela questão, né? Se cada um doasse, se cada munícipe de Limeira ou se cada chefe de família de Limeira doasse um agasalho, já estaria ótimo, né? Com certeza. Vai ser de muito bom uso, né? Para quem receber. Com certeza sim, Gomide. Tiro de guerra também vai ajudar nessa arrecadação, né? O tiro de guerra, o escoteiro, o Grupo Tatuíbi, a GCM. No dia 13 de maio, eles vão estar fazendo vão sair para os bairros, né? Pedindo, batendo nas casas, para as pessoas ajudarem. Antes do dia 13, eles vão passar panfletando, que daí no dia 13, então, se passarem na casa das pessoas, né, eles vão estar avisando no dia 6, que dia 13 eles estarão passando para arrecadar. Então a pessoa pode até se programar, né, para entregar para eles. Agora, fora isso, tem os vários pontos de coleta, que nós vamos ter mais de 70. Então, com certeza, se a pessoa tiver disponibilidade, ela vai encontrar um lugar para ela doar a roupa. Comigo aqui o cobertor, né, sapato, os agasalhos, a roupinha de bebê também, que tem muita gente que pede aqui pra gente. Tá. Comigo aqui no estúdio, Roberta, está a Ana Paula Rosa, nossa companheira aqui do Departamento de Jornalismo. Ela também quer fazer uma pergunta para você. Pois não, Ana Paula. Pois não. Boa tarde, Roberta. Olá, Ana Paula. Boa tarde. A respeito do Teatro Nair Belo amanhã, vai ter um evento do lançamento deste evento, de toda essa programação da doação de vestuários de frio. Como que vai ser esse evento? Então, às 11 horas da manhã nós vamos fazer esse evento que vão estar as pessoas, né,
as empresas que vão nos ajudar na divulgação e também o comércio local, os apoiadores, né, da nossa campanha. E até quando vai a campanha? Começa dia 27 e vai até o dia 31 de maio. Então, o mês todo de maio, né, a partir de amanhã até o dia 31 de maio, nós vamos estar recebendo as doações. Bom, são mais de 70 pontos, quer dizer, a comunicação da prefeitura deve soltar uma listagem depois com os pontos, ou pelo menos alguns pontos mais conhecidos para as pessoas saberem da doação, né? Com certeza, sim. São pontos grandes, né, Gomide? Então, que as pessoas vão muito, que é supermercado, na Unimed, Medical. Então, são lugares, assim, que vai ser de fácil visibilidade. Com certeza vai ter um perto de você. Obrigado, Roberto. Um abraço. Imagina, amanhã Gomide. a gente está lá para cobrir também esse evento, tá? Tá bom, Gomide. Eu que agradeço. Um abraço para você, para Ana Paula e para todos os ouvintes. Obrigado. Roberta Botion, primeira-dama do município, falando com a gente a respeito da campanha do agasalho que começa amanhã. Ô, pessoal, por favor, hein, vai fazer doação? Faz doação de peça boa, né? Não vai pegar aquela peça toda escangaiada que tem na sua casa e fazer a doação para campanha do agasalho. Vamos doar coisa boa, né? Cobertor bom, agasalho bom. Dizem, Ana Paula, que quando você não usa a peça por 6 meses, você pode doar porque você nunca mais vai usar aquela peça de roupa. E eu, particularmente, tenho um monte de peça de roupa lá que esse ano eu dou para a campanha da agasalho. Exatamente, são esses tipos de artigo que a gente tem que doar, porque são coisas que a gente acha boa, bonita, e a gente tem dó de doar geralmente. E doando, a gente tem que doar coisas boas, coisas que as pessoas queiram, sintam felicidade em usar. Então são as melhores coisas. Se você tá com dó de doar, doe, porque você vai fazer uma pessoa feliz. A gente vai acompanhar essa campanha de perto. Vamos apoiar essa campanha muito importante para ajudar as pessoas cadastradas no Ceprosom. 5h14. A voz do povo. Educadora. 5h14. Ontem, por volta de 2h30 da tarde, uma viatura da Guarda Civil Municipal é acionada pessoalmente na base da estação ferroviária por um popular que alegava que um outro homem estava tentando tirar a própria vida no viaduto Laércio Corte. Uma viatura da Guarda Civil Municipal foi até o local. Chegando lá, as motos das rondas ostensivas com apoio de motocicletas da Polícia Militar de Limeira já estavam no local, assim como a equipe do Corpo de Bombeiros também fazendo atendimento a essa pessoa. Gerenciamento de crise. A gente acompanhou já algumas ocorrências de roubos à residência com retenção de vítima no interior da residência. São momentos tensos, porque a qualquer momento a situação pode sair do controle. No caso do roubo, o ladrão pode fazer algo mais grave com a vítima, mas no caso de ontem, a qualquer momento esse cidadão poderia pular do viaduto e dar cabo à própria vida. Ele alegou problemas financeiros, problemas particulares, e ele recentemente perdeu o pai. E por isso, ele não via mais sentido em continuar vivendo. A equipe do GCM Lange foi até o local, assim como a equipe da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros as equipes começaram a conversar com esse cidadão para tentar convencê-lo a não pular, a não dar cabo à própria vida. Em um determinado momento, ele se distraiu e aí entrou em cena o GCM Lange, que em um ato de bravura puxou esse cidadão para dentro novamente do viaduto. Hoje, durante a Voz do Povo, eu conversei com o Lange. Eu falei com ele. Nós conversamos a respeito do que aconteceu. E da imbecilidade de algumas pessoas de olharem aquela situação e dizer assim: pula logo! Pula logo pra gente ver você morrer! Pula logo! Cambadas imbecis. É uma vida. E que, por sorte,
A Guarda Civil Municipal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros conseguiram salvar. Vamos ouvir o depoimento, trecho do depoimento do GCM Lange, que ele me deu hoje no A Voz do Povo, falando a respeito desse episódio e da dificuldade que é gerenciar uma crise desse tamanho. Vai. Quando nós chegamos, Gomide, foi tudo muito rápido. Eu parei a viatura muito antes, né, para não alarmá-lo. Ele já estava com a atenção totalmente voltada para os policiais militares, isso me ajudou muito. Eu fui me aproximando bem devagar. Estava eu com aquela corda que nós chamamos o bombeiro de cabo da vida, para se fosse a situação para fazer uma ancoragem, eu faria uma ancoragem em mim. Eu ando sempre com os equipamentos, você sabe, o pessoal fala para mais, mas sempre pode ser útil, mas não foi necessário. E me aproximei então cautelosamente, os policiais perceberam ou imaginaram que eu tinha condições de fazer aquele salvamento, chamaram a atenção, mas num momento ele se virou para trás e olhou e me viu. E eu voltei a atenção dele para um dos policiais, disse assim, o nome dele não vou divulgar aqui, tá? Eu já tinha o nome dele, que no diálogo eu colhi essa informação, isso é muito importante, chamar a pessoa pelo nome. Eu disse, fulano, conversa com o policial. Ele voltou a atenção para o policial, mas estava muito nervoso, você vê na imagem, no vídeo que já foi divulgado em rede social, que ele gesticulava muito, e com isso, Gomide, mesmo que ele não tivesse um intento real, a gente nunca sabe, de pular, mas é um risco grande dele sofrer uma queda acidental, dele cair. Ele podia ter caído mesmo porque ele estava com uma das pernas já para fora do para-choque. O que prendia ele à grade era só um pé que ele enroscou, trançou por trás de um dos ferros da grade, as mãos estavam soltas e gesticulando. Nesse momento que ele levantou os braços, eu percebi que dava para entrar na cintura. Eu com os braços como cinturar o cara abre os braços e seu braço não vai envolver o tronco dele. Então percebi esse momento, a gente chama de janela de oportunidade. Eu fui com certeza total que eu poderia fazer, tanto é que deu certo. Nenhuma escoriação ele sofreu, porque inclusive ele caiu por cima de mim no chão. Eu trouxe ele, eu caí primeiro e ele caiu por cima. Qual que é o momento mais crítico de uma negociação nesse sentido? Gomide, eu percebi ali a situação extremamente crítica, embora os policiais estavam conduzindo ela de maneira extremamente profissional, havia várias pessoas juntas ali, próximas à vítima, né? E cada um falava, o povo não tem a mínima noção de técnica de gerenciamento de crise. Tinha gente que chegou ao ponto de pedir para ele pular da ponte. Gomide, você fala isso, eu vou usar um termo que não é ofensivo, é até um termo técnico, né? A palavra imbecil é usada até por psicólogos e profissionais da área, da psicologia, né? Isso é uma imbecilidade tremenda, né? Que eu me lembro, passaram 2 veículos e eles gritaram, vai, pula logo, pula pra gente ver. O importante é que vocês conseguiram, eu digo você, mas havia todas outras equipes lá, vocês conseguiram salvar uma vida e isso agora é o mais importante, né? Sem dúvida, Gomide, nunca se faz, né? Nós como profissionais, para nós existe vítima, não existe vítima de classe social diferente, ou se ela é bandido ou não se ela trabalha ou não, se ela tem problema, isso não compete a nós julgar, de forma nenhuma. É uma vítima, é uma vida que estava em risco, e é obrigação minha, com o conhecimento que eu tenho, com a capacidade que eu tenho, eu fiz nada mais, nada além do que obrigação minha. Eu vejo que não pertenço mais ao bombeiro, mas o sangue de bombeiro sempre vai correr nas veias até o fim da minha vida. É um momento complicado. É um momento complicado. Eu já acompanhei algumas negociações e tem que manter uma calma. Eu gostaria de entrevistar, eu não sei se ele vai me atender agora, mas eu conheço um sargento da Polícia Militar aqui que ele é especialista em gerenciamento de crise. Ele é especialista em gerenciamento de crise, ele estudou para isso, para falar um pouco a respeito dessa questão. Porque você imagina, Ana Paula, você de frente com uma pessoa que está pronta para pular de um viaduto, você tem que convencer essa pessoa a não pular. É um trabalho complicado. Peraí, fala agora. É um trabalho realmente complicado, tem que ter um treinamento para isso, porque você pode, ao invés de uma pessoa que não tem esse treinamento, ao invés de salvar, pode acabar assustando a pessoa ou não conseguindo essa proeza, se sentindo não útil nessa situação. Muitas pessoas falam o seguinte, pula não, Deus te ama, aquela coisa toda tal, né? Quer pregar, quer falar de Deus, é até válido. E eu, pelo amor de Deus, eu não tenho nada contra a religião, acho que religião é um dos pilares que a pessoa tem que ter. Apoio mesmo
qualquer tipo de religião, independente da cara que tenha seu Deus, você tem que olhar para Deus, você tem que saber que tem um ser superior. Mas às vezes não é o momento. Não é o momento. A pessoa não quer ouvir falar de Deus. A pessoa está descrente naquele momento. Aí a pessoa fala o seguinte, mas olha a sua família, mas de repente ele tá lá justamente por causa da família dele. Que é exatamente o que aconteceu nesse Exatamente. caso. E aí a pessoa vai lá e fala, olha, não pula não, porque seu pai te ama. Aí o pai dele acabou de morrer. Aí se a pessoa tá com a cabeça, né? Porque pra pessoa colocar um corpo pra fora do viaduto e falar, vou pular, ele tem que estar com algum problema, né? Não problema de ordem mental, mas ele tá no mínimo perturbado. Exatamente, para chegar a esse ponto. Inclusive, a gente estava falando nessa semana mesmo sobre o Baleia Azul, que eram de crianças que entravam naquele... É uma espécie de um jogo, né, pela internet. Para a criança entrar naquilo, primeiro, a supervisão dos pais é zero. Segundo, ela tem que estar com um problema realmente psicológico. Então, tanto a pessoa que vai tentar se suicidar, quanto quem entra num programa que vai ter um final de suicídio, é uma pessoa perturbada realmente, que precisa de ajuda, e uma ajuda correta, uma ajuda sensata. O importante é que a vida foi preservada. A vida desse homem, claro que a gente espera que ele se recomponha, né? Se ele está com problema ou não, ele que se recomponha. Não é pelo trabalho que ele deu, não. É pela vida mesmo, pela vida dele mesmo, né? E aqui eu não estou falando de nenhuma religião, não estou querendo fazer acepção a nenhuma religião, não, mas que ele se recupere, né? E que ele vive, que ele veja a beleza da vida. Porque a vida também não é só preta e branca como as pessoas acham, né? Claro que não. E, inclusive, esse salvamento da GM foi muito rápido. Foi um salvamento rápido, um salvamento eficaz. Inclusive, quem não viu ainda o vídeo gravado por populares, está no Facebook da Educadora. É um salvamento muito interessante para você ver o trabalho da GM mesmo, que são vários os trabalhos da GM, no sentido de proteger o povo. Preservar a vida. Isso, acima de tudo, trabalho da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, enfim, todas as forças de segurança do município, né? Todas, sem nenhum tipo de preferência para essa ou aquela. Todas as forças de segurança do município são importantes. E aí, tá aí. E ontem a gente falou aqui, e essa ocorrência foi ao mesmo tempo daquela ocorrência que nós relatamos ontem aqui, daquele popular que deu uma capacetada num suspeito de tráfico de drogas que estava se atracando com o Guarda Civil Municipal. Quer dizer, em uma ocorrência, a guarda ajudou, esse guarda que vocês ouviram, ajudou um popular que estava tentando pular da ponte e no mesmo momento, um popular estava ajudando um guarda que estava precisando de ajuda. Essa troca é fundamental. Essa troca, para as pessoas entenderem, se a população se a população der as mãos para a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Guarda Civil Municipal, no sentido de ajudar. No sentido de ajudar. Essa questão desse homem dar uma capacetada no suspeito foi uma questão esporádica, não é para acontecer. Pega o telefone e liga, passa as informações. Se a população aprender que ela tem responsabilidade também na questão da segurança pública e ajudar a Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal, você vai ver como é que muda. É porque as pessoas não têm cultura da denúncia. Você vê aí o que a gente fala tanto nessa tal de subnotificação de ocorrência? Lembra lá da Unicamp, a reclamação que teve? Olha, policiamento militar não vem aqui, mas tem registro de ocorrência aí? Tem, eu fui roubado. Mas você registrou o boletim de ocorrência? Registra o boletim de ocorrência. É a população trabalhando junto com a polícia. E isso é importante. Com certeza. A fiscalização depende também de cada um. Se todo mundo contribuir, inclusive na questão de violência doméstica ou violência em qualquer tipo, ou realmente ver uma situação que possa denunciar, tem maus tratos animais, tudo que é denunciado é mais fácil de ser compilado pela polícia e solucionado. Um dos crimes mais chocantes dos últimos tempos, que foi o crime que foi o crime da Sandy, dessa estudante da Unicamp, eu sei a denúncia que foi feita. Eu não posso falar aqui, mas eu sei. Foi por causa de uma denúncia certeira. A pessoa falou, olha, eu vi tal coisa. E foi através disso que a polícia chegou no Marcelo, que é o suspeito de ter matado, o acusado de ter matado a Sandy. Foi uma denúncia, uma ligação que uma pessoa fez e falou pro doutor delegado. Falou assim, doutor William, escuta, aconteceu isso, eu vi isso, uma coisa desse tamanhozinho assim, ó, pequenininha, solucionou um crime. Só para vocês terem uma ideia da importância da denúncia. Se a população tiver essa consciência, a gente vai viver num mundo bem melhor, viu, Paulo?
Com certeza. A população tem que mudar o jeito de ser mesmo, ter menos medo, porque as denúncias são anônimas. Então não tem problema nenhum, você só vai estar ajudando mesmo. E não vai estar se envolvendo porque a polícia não quer saber seu nome, quer saber apenas o que você tem para falar. A gente precisa fazer essa campanha aqui da denúncia, inclusive divulgando os números para denúncia. 190, 193, 193 não, 153, 190, 153, 181, 180, enfim, a gente Disque vai... 100. O Disque 100 de violência contra a mulher, enfim, a gente vai fazer esse trabalho também aqui para incentivar a denúncia e isso é muito importante. Paula, obrigado, boa tarde. Boa tarde, bom mídia, até mais. Amanhã a gente volta às 4h30 da tarde com o Educadora Verdade. Eu volto às 6 da manhã com o Educador de Manhã. Tá chegando a Hora do Trabalhador com Luiz Biagione. Mais informações em facebook.com/educadoraM. A todos, uma ótima tarde. Tchau, pessoal.